Olá para você que acompanha o SBT Notícias na internet. 2 homens foram encontrados mortos e enrolados em um material plástico nessa madrugada. Junto aos corpos foi deixado um bilhete que acusava as vítimas de terem cometido um duplo homicídio. Os corpos de Jair Jarson, de 23 anos, e Paulo Benchimol foram deixados pouco depois da meia-noite no meio desta rua na Alvorada, zona oeste da capital. Eu peguei, abri a janela, quando eu abro a janela, eu deparei, o impacto foi tão grande. Imagens feitas pela nossa equipe mostram a movimentação no local na hora da chegada da polícia. Muitos curiosos tentavam saber o que estava acontecendo. As vítimas estavam envolvidas em um material plástico e uma delas algemada. A perícia acredita que a causa das mortes tenha sido asfixia. De acordo com familiares, os jovens foram sequestrados ontem à noite. Eles jogavam futebol em um clube do Distrito Industrial quando foram surpreendidos e raptados por homens armados. Junto com os corpos, os assassinos também deixaram um bilhete. O recado foi escrito nesse pedaço de papelão. Os autores da carta acusam Jair e Paulo de terem matado no fim de semana aqui na capital um pastor de uma igreja universal e um ex-presidiário. Em um parágrafo, pedem que sejam implantadas casas de reabilitação para dependentes químicos com cursos profissionalizantes. O texto encerra fazendo agradecimentos e menções a Deus e é assinado pelos 33 de Manaus. A polícia não identificou os autores do crime e também ainda não confirma a ligação das vítimas com o duplo homicídio do último sábado. Um acusado de ser matador de aluguel foi preso ontem à noite no Morro da Liberdade. Com ele, a polícia apreendeu mais de 200 munições. 278 munições, 2 pistolas, algemas, balança de precisão e drogas foram encontrados em um apartamento no Morro da Liberdade. Segundo a polícia, o local era alugado para guardar o arsenal. Foram quase 2 meses de investigação para a polícia conseguir prender Elisângela Ribeiro e Luiz Eduardo Balieiro, conhecido como Dentinho. Ele é acusado de ser matador de aluguel e pode ter envolvimento com o duplo homicídio que aconteceu no início do mês em frente à escola de samba do Morro da Liberdade. E mesmo com os constantes afogamentos, a Ponta Negra continua sendo um dos principais pontos de lazer, principalmente hoje, no aniversário da cidade. Nem parecia que ontem um garoto tinha morrido afogado aqui na praia. Sem medo, os pais da pequena Maria Eduarda, de 3 meses, resolveram trazer a filha para aproveitar o feriado. Não deixa ele longe da gente, né? Sempre tá com eles perto da gente. E o medo? O medo é meio perigoso, né? De repente se afogar e morrer. 11 pessoas já foram vítimas de afogamento por aqui. Em menos de 15 dias da reabertura do local, 2 pessoas morreram. A última, ontem, uma criança de 11 anos. Mas isso não afasta os banhistas. E a gente está todo tempo de olho nelas 3, porque não está mais confiável como antes, né? Que a gente vinha, a gente brincava, tudo, mas hoje em dia está muito perigoso. Olha, ontem morreu, né, um jovem aqui, mas eu vim mesmo mais para cá porque aqui em Manaus não tem outra opção para nós, mas aqui mas só é a Ponta Negra mesmo para a gente vir e se divertir, não tem outro lugar. Depois do último afogamento, hoje, os bombeiros colocaram boias para demarcar partes apropriadas para os banhistas. É que por aqui, os desníveis da praia são grandes. Tem alguns locais bastante profundos. Quantos metros chega por aí? Nós chegamos a medir, logo aqui próximo, de 2,30 metros. Tá? Que realmente já é uma situação que a pessoa já não vai achar mais areia para ter aquele suporte, tá, no fundo do rio. Então esses locais nós vamos demarcar logo mais tudinho e proibir o acesso das pessoas para tomar banho nesses locais. Segundo o Corpo de Bombeiros, 5.000 pessoas devem passar pela Ponta Negra neste feriado. Começa a temporada de contratações nos shoppings da cidade. Algumas lojas nem exigem experiência, o que é bom para quem procura o primeiro emprego. Foi em uma época como essa que Gisela aproveitou a oportunidade. Entrou como temporária e logo foi contratada. A experiência contou muito. Já tive outras experiências. Isso ajudou? Com certeza. Abre novas portas, na verdade, né? Mas até mesmo quem nunca trabalhou pode ter a chance de ser contratado neste fim de ano. E depois, quem sabe, ser efetivado. Aqueles que não estão rendendo muito, de repente o temporário chega com gás, com garra e tal, e acaba até ocupando o lugar do antigo, marcando presença lá e ficando efetivada. As contratações temporárias começaram no início de outubro. Ao todo, os shoppings de Manaus abriram quase 2.000 novos postos de trabalho. E essas vagas não são apenas para vendedor.
As vagas também foram abertas para operadores de caixa, estoquistas, gerentes e garçons. Os currículos ainda são recebidos. A Rayane quer trabalhar como vendedora de perfumes. A primeira experiência foi como? Foi numa loja de tecidos que eu trabalhei, avulso. E agora quer uma carteira assinada? Com certeza. O perfil do candidato varia muito, por isso tem vaga para todas as idades, não importa se for homem ou mulher. As contratações temporárias são necessárias porque os shoppings esperam um crescimento de 20% nas vendas. E veja a seguir, há 4 dias das eleições é divulgada a nova pesquisa de intenção de votos para a Prefeitura de Manaus. E ainda, a Ponte Rio Negro completa 1 ano e aquece o turismo de Iranduba. Agora em Manaus são 13 horas e 4 minutos. Não sai daí, nós voltamos já.